Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. Com a frota nacional crescendo 3,7% e atingindo 121 milhões entre 2023 e 2024, segundo a Senatran, a gestão eficiente e a valorização dos veículos são importantes em um mercado competitivo. Por outro lado, nos últimos 10 anos, segundo a Sindipeças, a frota nacional tem envelhecido significativamente. A idade média dos veículos aumentou, passando de 8 anos em 2014 para 10 anos em 2023. Especificamente, a frota de caminhões envelheceu de 9 anos em 2014 para 12 anos em 2023. Além disso, o aumento do custo dos veículos devido às novas tecnologias, altas taxas de juros, dificuldade de crédito e desvalorização cambial dificultam a renovação da frota. Esses desafios ressaltam a importância de manter a eficiência operacional e evitar os prejuízos nas negociações, garantindo que o seu veículo mantenha um valor justo. E para abordar esse tema, nós recebemos ele, que é empresário e empreendedor, que também é um pai, marido comprometido com a família, CEO do grupo Nasli, e também lidera uma empresa especializada em vistorias veiculares para financeiras, locadoras frotistas e setores públicos, incluindo licitações. Iniciou a sua formação em administração, mas precisou interromper para perseguir os seus objetivos no empreendedorismo. E também, hoje aqui na nossa mesa, nós estamos com mais um convidado também muito especial. Ele que possui 15 anos de experiência na parte comercial, com foco em locadoras de veículos, e também atualmente integra o grupo como COO do grupo Nasli. Sejam muito bem-vindos ao Hope Pod Save, Sidney Nascimento Lima e o nosso querido Vinícius Pavarini. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem, Bruno. Muito bom, tudo certo. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Bruno. Imagina. Eu que agradeço vocês terem vindo e já vamos começar começando. Olha só, a galera quer saber, a galera precisa saber. Eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória profissional de vocês, né? Aqui eu dei uma breve apresentação, falei um pouquinho, mas eu queria conhecer melhor, né? Quem são vocês? Fala aí um pouquinho, Sidney. Bom, muito boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez, pela parceria de vocês. Bem, o Sidney nasceu no interior de São Paulo, cidadezinha pequena, Buritama, próximo a Araçatuba, né? Trabalho com vistorias desde 2006, quando iniciou-se o processo de transferências ECVs no estado de São Paulo, através de uma portaria. Logo em seguida, na antiga empresa que eu estava, e hoje eu tenho uma franquia dela também, a Rede Olho Vivo, a gente iniciou esse trabalho de vistoria de transferência. Enfim, fiquei por 13 anos lá, até startar meu sonho de abrir o grupo, começar esse projeto, um projeto muito difícil, e iniciamos todo o trabalho buscando parcerias, sonhando bastante, né? Sim. Mas só de sonho não vive o homem, a gente encontra alguns pesadelos no meio do caminho. Sonho e trabalho, né? Mas, enfim, um pouco da nossa história aí. Que legal. E quando que a Nasli nasceu? Em que ano foi? A Nasli nasceu, de fato mesmo, em 2021. Olha, é um bebê ainda. É um bebê, tá gateando. Tá gatinhando. Gatinhando. Que bom. Gateando. Significa que tá indo pra frente. Tá indo, graças a Deus, tá indo. Que ótimo. E você, Vinícius, fala um pouquinho pra gente. Legal. Bruno, obrigado mais uma vez também. Acho que a gente tem, eu e o Sidney tem algo em comum, né? Que a gente só foi descobrir aqui na capital. Sou do interior também, sou de Brotas, uma cidade pequena ali, não tão distante ali de Buritama. Mas eu vim para cá, obviamente, né? Terminei minha formação, fiz minha formação lá no interior, mesmo sou formado em logística. E vim para São Paulo com um desafio, né? De estudar, dar sequência no meu estudo, pós-graduação, e também conhecer um pouco mais do mercado.
a priori seria focado em logística, né? Mas Tá. depois eu fui descobrindo aquele bichinho do comercial que me picou e acabei indo para essa parte mais comercial. Então, minha trajetória, ela vem aqui principalmente no começo, né? De 15 anos de experiência, focado no ramo comercial. Passei por algumas locadoras, né? Grandes locadoras do mercado aí. E aí que eu fui conhecendo um pouco mais o business, né? E depois disso, conhecendo num bate-papo, acredito, de final de semana, assim, conheci o Sidney, aonde a gente começou a entender um pouco mais o propósito dele aqui na capital, o que ele queria fazer e onde que eu poderia agregar ele. E hoje estamos juntos aí. Olha uma aí. parceria bem bacana. Que bacana. E é interessante como essas parcerias surgem de uma forma que a gente nem espera, né? Sim. E vocês vieram com um sonho para cá e, enfim, estudaram, se dedicaram. O grupo aí cresceu, né? Vem crescendo. E vocês conseguiram, então, se encontrar aí de uma forma muito positiva e agregar um na vida do outro, né? Sim. Então, acredito que o empreendedorismo seja uma paixão de ambos. Sim. Sim, né? sim, com certeza. Legal. Agora eu queria que vocês me falassem um pouco o que é o Grupo Nasli. A galera quer saber também, né? Vamos explicar aí para o pessoal entender o que é o Grupo Nasli, para quem não conhece. Bem, o Grupo Nasli, ele nasceu de fato de um sonho, né? Como eu já falei, Nasli é meu sobrenome, né? Nascimento Lima. Olha! E foi através de uma brincadeira na última empresa que eu estava. Tem uns parceiros lá maravilhosos. E aí a gente desenhou esse projeto, né? Que era bem distante ainda da realidade. Tá. E aí, quando eu vim para São Paulo, né? De fato, São Caetano, eu comprei uma empresa da franquia que eu estava ainda. E aí, dessa franquia, nasceu a Nasli, né? A gente buscando um mercado que no interior não chega, esse mercado, tudo é São Paulo, né? Então, e eu vim para cá para tentar buscar esse mercado. Na pandemia, um momento muito difícil que nós passamos. E comecei a desbravar, entender o mercado, muita porrada, muita porrada. E aos poucos a gente foi ganhando nome, conhecimento. Cada desafio nosso era um propósito diferente, Bruno. Assim, era muito difícil, muito difícil. E aos poucos a gente foi entrando no mercado e conseguimos só grandes clientes. Que ótimo. Grandes parcerias. Se a gente olhar para trás, a gente fica se perguntando como é que nós conseguimos, né? Em tão pouco tempo, estar no mercado tão competitivo, Sim. sobressaindo dentro desse mercado, desse nicho, que é muito difícil, e se destacando entre as melhores empresas do mercado. E com isso, a gente partiu também para o ramo de licitação. Né? Hoje, nós somos a única empresa no estado de São Paulo a estar fazendo as histórias de veículos, dos veículos apreendidos pela Receita Federal, Certo. por descaminho, tráfico de drogas, né? Então, a gente tem todos os polos da Receita pertencem a nós, Tá. né? Com essa parceria da Receita e buscando novos desafios também. Então, assim, a Nasli, ela tem muito a crescer, muito a se destacar ainda, romper algumas fronteiras, né? Mas acreditamos e temos certeza que estamos no caminho certo. Cara, com certeza, que legal. É muito bacana ver um sonho, né? Ir crescendo, ir evoluindo, e a gente encontrando pessoas que vão agregando, né? Que vão fazendo com que a gente se fortaleça, né? Sim, Cada sim, vez sim. mais. Pelo que você me fala, a Nasli está nesse processo, nesse momento de se fortalecer cada vez mais. E é um trabalho de pessoas, né? Graças a Deus, assim, todas as pessoas que passaram na nossa vida, você tem que tirar de lição tanto pessoas boas como pessoas ruins. Claro, então, tudo isso te ajuda. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Tudo. E graças a Deus, só tive pessoas boas, muito boas mesmo, que hoje compõem a nossa equipe. Né? Minha família também é muito envolvida, meu filho, minha esposa. Incrível. Então, isso é muito bom, né? E quando a gente agrega pessoas que compartilham dos seus sonhos, buscando objetivos junto, né? Então, você sai muito mais fortalecido. Claro. Imagina eu, lá do interior, sem conhecimento na capital, né? Encontrei o Vinícius um dia que ele já tinha esse conhecimento, mas até então ele não compartilhava desse sonho e desse objetivo que era, entendeu? Sim. Então, isso foi uma paquera ali, trocando ideia, conversando, mandando mensagem e tal, tomando café, entendeu? E, então, são esse tipo de coisa que a gente traz,
né? E vai crescendo junto, Nossa, é bem legal. Com certeza. E como é que você vê isso, Vinícius? Como é que você vê essa conexão aí bacana para agregar no Grupo Nasli? Bom, eu acho muito importante hoje, eu vejo com outros olhos, né? Você compartilhar de um sonho de uma pessoa, né? Quando ele sempre destacou isso. Uhum. Ele voltou, quando a gente começou a conversar lá atrás, acho que tem uns 2, 3 anos, a gente vem conversando, né? E tem essa parceria junto aí. Então, ele sempre destacou, é um sonho que eu tenho. Porque a gente vem, eu tô aqui em São Paulo, tem já quase 17 anos né, que eu tô aqui. Então, eu vim a trabalho, vim conhecer um pouco mais o que é a capital. E quando a gente sai do interior e chega aqui, a gente vê uma loucura, né? A gente, outra coisa. de fato, a gente não... É algo que a gente até esperava, mas a realidade é outra, Sim. né? E ele veio com a família, quando a gente... O primeiro bate-papo né, que a gente teve, ele falou, tenho essa empresa, mas o meu sonho é esse, é locadora. Eu falei, bom, vamos lá então. Vamos ver o que eu posso agregar para você. Acredito que tenho um expertise bacana. Uhum. E quando eu saí, a gente tinha Como eu trabalhava mais na área de relacionamento, quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu via muita dificuldade no que ele estava trazendo como propósito. Tá. E aí que a gente agregou e voltou a conversar, né? Bater um papo. Eu falei, não, eu acho que esse caminho que se você for por esse caminho aqui, a gente tem sucesso. Que legal. E depois começou a crescer. O crescimento que a gente teve aí em 2 anos foi... A gente não almejava esse crescimento e graças a Deus veio. Que bom. Né? Com muito esforço, muita parceria, contando aí com ter um time bacana, ter um relacionamento muito amplo e claro entre a gente, né? Uhum. E é o que ele falou, a gente só tende a crescer, né? A gente conseguiu hoje entrar num nível de serviço e atender um nicho que para a gente assim foi uma novidade para a gente, mas para o mercado também foi uma novidade. Tá. Então a gente conseguiu introduzir muito bem a ponto de sermos o pioneiro hoje nesse segmento. Que legal. É muito bacana vocês contando a história de vocês, como esse encaixe foi acontecendo de uma forma natural, né? Um foi entendendo as necessidades do outro e foram se encaixando, se entendendo, se conectando de uma forma para justamente agregar e fazer com que tudo crescesse. Agora, pensando aí no segmento da Nasli, né? Eu queria entender com vocês qual que é a diferença entre a vistoria veicular e inspeção veicular. Quem que pode me ajudar nessa? Vistoria veicular, ela é bem contraditória algumas das vezes, só para você entender. Numa licitação, por exemplo, né, eles utilizam o termo de inspeção veicular, que você está inspecionando o veículo. Certo. Né? A vistoria veicular, ela vem da parte mais de trânsito, né? Que ela vem uma parte de vistoria que a gente usa como vistoria de transferência. Tá. Então, você vai fazer uma vistoria veicular para fazer um procedimento documental. Uhum. Né? Quando você entra na parte de inspeção, ela entra mais na parte de como se fosse um Inmetro. O Inmetro, ela faz uma inspeção. Certo. Que ela faz as mudanças de características dos veículos. Uhum. Então, você pode ver em algum Inmetro, né, que a gente chama de TL. Então, você vai ver lá que é inspeção veicular. Tá, Né? entendi. E você vai numa vistoria, né, que no caso é uma vistoria veicular, né, que chamadas de ECV, né, hoje no mercado. Então, é uma vistoria mesmo. Tá. Então, a gente está vistoriando o carro para ver se esse carro tem os agregados compatíveis de conexão de fábrica. Então, é basicamente isso. Legal, bacana. Agora, só para entender aqui, pensando na questão da relocação de ativos. O que é a relocação de ativos e quais são as principais vantagens dessa relocação? Deixar para o Vinícius aí, que ele já Fala vem de aí, locadora, ele tem uma expertise. É isso aí. Bom, realocação de ativos, né? Quando a gente fala esse termo, hoje, vamos se dizer que... Vamos pegar a porcentagem de frotas locadas, seja leve ou pesadas. Né? Então, hoje, a gente se divide, né? A gente divide a locação mais para o B2C e para o B2B. Tá. Né? O B2B é o ramo onde que a gente atua, onde que vem crescendo cada vez mais. Né? A tendência de locação das empresas, de transformar um sistema OPEX de um sistema CAPEX para um OPEX é muito alto, porque tem uma rentabilidade de caixa para a empresa.
né? Então, o foco das locadoras é mostrar isso. Certo. E quando a gente fala de uma realocação, tem muita frota, tem muitos contratos, né, que as locadoras trabalham na parte de locar o veículo, onde que o veículo retorna com pouca depreciação, né? O que seria uma pouca depreciação? O veículo é pouco rodado. Né? Certo. Tanto questão de quilometragem quanto questão de uso. Um pouco mais conservado, Isso, digamos conservado. assim. Né? E o que é uma vantagem? Esse sistema ele traz uma vantagem para a locadora muito forte de possibilitar realocar esse ativo para um outro player, né? Ou seja, o veículo está voltando novo, de vez ele comprar um veículo do zero, ele vai realocar esse veículo, tanto pesado quanto leve. Né? Quais são as vantagens para ambos os lados? A vantagem para o cliente é que ele consegue uma diminuição de valor na locação. Né? E a vantagem para a locadora é que ela já teve o período de depreciação do seu veículo mantido, né? Cumprido no caso, e ela está novamente locando, com um percentual de depreciação um pouquinho menor. Reutilizando o ativo, né? Reutilizando o ativo, onde gera um saving para ela melhor, né? No Entendi, caso. legal. Então, é interessante, né, essa questão dessa realocação, porque quando a gente fala aí dos ativos, eles vão ser utilizados, né? E de formas diferentes. Sim. Quando a gente fala de uma locação, né, de um veículo, a gente não sabe de que forma exato, não tem como prever de que forma que ele vai ser utilizado e de que forma que ele vai ser entregue, né? E aí entra nessa questão de uma vistoria também, essa questão que a gente falou agora também de inspeção, isso tem a ver também, não? Tem. Toda realocação, quando o veículo ele vem do primeiro cliente, a gente faz a desmobilização. Tá. O que seria isso? A gente faz toda a vistoria no veículo, olhando principalmente os agregados, se dentro desse período de locação não teve uma troca de motor, que tudo isso influencia na documentação. Certo. Então, entenda que o veículo foi tirado do zero, está no nome da locadora, e nesse período deu um problema nesse motor, trocou o motor, só que a locadora não sabe que trocou o motor. Tá, não foi informado. Quando a locadora vai reater esses ativos novamente, a gente faz essa vistoria, olhando os agregados, também olhando as avarias. Tá, Para que a gente olha as avarias? Para cobrar o cliente. Certo. Então, a gente olha as avarias, pneus, então tudo que tem a gente coloca dentro de um laudo, né, com um checklist, e a locadora, pegando isso, ela avalia, né, essas avarias com débitos, tudo que tem, e cobra o seu cliente. Entendi. Então, a primeira importância é isso. Dentre isso, né, ela vai olhar, ver se ela vai colocar para venda ou fazer a realocação desse ativo. Tá. Sim, e é um ponto assim, o nosso papel nessa parte de realocar um ativo, eu costumo falar principalmente para os clientes que é um papel onde ele define aquela operação. Por quê? Porque muitas vezes, quando um veículo volta, né, tá tendo uma desmobilização, até mesmo antes de chegar na locadora, a gente entra com o nosso papel de fazer aquela vistoria. Tá. Muitas vezes, os pontos que as locadoras pegam para entender se vai realocar ou não, principalmente a utilização, quanto tempo foi utilizado bem, quilometragem, né? E se foi feitas as manutenções em dia ou não, né? Então, são esses os principais pontos. Aí, quando a gente entra para fazer uma vistoria, de fato, a gente vai entender qual foi o uso daquele carro, né? Se tem muita avaria, se foi muito depreciado. Às vezes, carros com um ano de uso, ele roda em determinados locais onde que deprecia muito, né? Principalmente de quem está utilizando esse bem. E a gente consegue, através da nossa vistoria, do nosso know-how e análise, mostrar para o cliente que, de fato, por mais que aquele veículo ele tenha um período curto de utilização, ele não é um veículo atrativo para realocação, e sim para uma venda, entendeu? Entendi. Então, o nosso papel nesse determinado segmento, ele acaba fortalecendo uma tomada de decisão para a locadora. Legal, entendi. Então, esse laudo, digamos assim, meio que determina o futuro desse ativo aí. É isso aí. Legal, interessante. Agora, quais os benefícios da vistoria no acompanhamento contratual na locação? Como é que funciona isso aí? A realocação, no caso, né? Ou a locação também. Isso. Tá. Nesse caso, por exemplo, o cliente fez um contrato, geralmente os contratos são de 5 anos, 60 meses. Certo, tá. Nesse período, se o cliente achar importante ele fazer essas vistorias periódicas a cada 12 meses,
ele vai, aos poucos, minimizar o problema dele no final do contrato. Ah, com certeza. Então, a cada 12 meses, ele faz uma reavaliação. E com essa reavaliação, ele vai fazendo o quê? Vai arrumando essas avarias para que no final do contrato, né, não seja uma custo coisa... isso, entendeu? Então, ele vai melhorar esse custo dele, tanto para ele como para a locadora. Porque o que a locadora faz? Ela entrega o ativo zero. Certo. Tá? Então, na devolução, é cobrado peças genuínas. Então, para o cliente em si, né, se ele conseguir ir arrumando, melhorando, colocando peças boas, mas com tempo para comprar, negociação, a margem dele de ganho é bem maior. Com certeza. Né, do que deixar tudo para a locadora, na hora que vai entregar, enfim. Porque tem esse cuidado, essa manutenção, essa manutenção né? de contrato é maravilhoso. Que legal, É bem não entrega interessante. o ativo com tantos danos ou tantas As necessidades avarias, né? de consertar, de melhorar. Ele já vem melhorzinho, melhoradinho. Ah, é legal, bom, muito bom. Agora, quais são as estratégias que a Nasli está adotando para fomentar o crescimento no atual cenário econômico de mercado? O que vocês estão aprontando por aí? Bom, hoje, eu acho, como eu falei no começo, né, o nosso crescimento hoje não foi, a gente esperava, almejava, mas não nesse curto espaço de tempo. Em 3 anos, nosso crescimento foi... Uma surpresa boa. Foi muito bom. Que bom. Foi muito bom. Né? Entendendo, aí que a gente começou a entender que somos diferenciais, né? Então, hoje a Nasli acaba liderando, principalmente na questão do mercado de pesados, né? E onde que a gente vê essa questão da economia, né? Principalmente internamente, a gente acaba gerando mais empregos, né? Então, são operações estratégicas que a gente acaba adquirindo e, consequentemente, a gente acaba fomentando esse mercado de vistoria, né? Hoje, só para você entender, a gente atende a nível Brasil, então... esses dias a gente estava fazendo um mapeamento dos últimos anos de atendimento e a gente atendeu todos os estados. Todas as capitais. Todas as capitais. Que incrível. Então, isso para a gente foi muito bom, porque o nosso business conta com terceiros, né? Claro. Então, hoje a gente tem o nosso polo, tem nossa matriz aqui, nosso escritório, tem os nossos profissionais e também tende a contratar profissionais ao decorrer do Brasil aí para atender as vistorias, para fazer essas vistorias, né? Então, a gente acaba gerando mais empregos, né? Para esse tipo de público. E sem contar que a gente conta muito com o crescimento dos nossos clientes, porque quanto mais tem um giro e um volume por parte dos nossos clientes, mais a gente cresce, né? Então, a gente conta muito, né? Eu acho que é um ponto que a gente até usa como parceria, ajudando os nossos clientes e parceiros a prospectar, ter mais novos clientes, porque é através disso que a gente acaba tendo mais destaques, novas operações, né? Então, mostrar para eles, de fato, que a gente consegue ajudar no crescimento com base no nosso know-how nas operações. Que legal. É um pouco disso. Legal. Então, não importa onde vocês vão, a Nasli está por ali. Para te atender e te ajudar. Tem sempre alguém lá. Não importa o estado que você esteja, a Nasli já está por aí. Precisou, chamou. Estamos fazendo parceria até com índios agora. Ô, louco, não, tá certo. Tem que juntar com todo mundo. E pensando também nessa questão da inteligência artificial hoje em dia, que a gente sabe que a inteligência artificial vem dominando cada vez mais o mercado, né? E que se a gente não corre atrás dela, a gente vai ficando para trás, né? Então, a nível de inteligência artificial, pensando nisso, né, com toda essa crescente adoção de inteligência artificial, eu acho que ela que está me trollando aqui, hein? Inteligência artificial para otimizar operações em diversos setores, como é que ela está sendo utilizada para melhorar a segurança e a agilidade nos sistemas de vistorias? Provavelmente contribui bastante com o trabalho de vocês, né? Sim, bastante. E a gente está finalizando agora um processo do nosso sistema, né, o nosso aplicativo, onde a gente está trazendo também inteligência dentro dele, tentando fazer com que o próprio aplicativo nos ajude nas avarias, leitura de placa, né, em formato CR. Né? Então, assim, a gente está trazendo o que há de melhor hoje no momento, né? Porque o nosso segmento, por mais que ele seja amplo, ele é um específico.
Certo. né? Então, não é todo mundo que está fazendo isso no mercado. Então, às vezes, a gente tem que achar uma pessoa que se dispõe a desenvolver um sistema próprio para isso, entendeu? E junto com as nossas ideias, né? Então, para nós está sendo algo bem legal, assim, e vai trazer algo bem novo para o mercado mesmo, sabe? Não, mas- Coisa bem legal. Com certeza, com certeza. Eu acho que a inteligência artificial está aí para agregar Sim. em todas as áreas, né? E com certeza chegou um momento que vocês sentiram essa necessidade, Sim. né? De colocar essa inteligência artificial no sistema de vocês e no trabalho de vocês, na rotina de vocês, né? Você acha que isso melhorou bastante, Vinícius? Como é Sim, que você total. vê isso? É o que você falou, a gente não pode ficar para trás. Claro. Né? Então, quando a gente lá atrás começou, o primeiro bate-papo que eu tive com o Sidney foi a questão assim de mostrar para ele, falar, se você quer entrar de fato, você tem que fazer o diferencial. Sim, Né? com certeza. E o diferencial hoje que a gente tem é o nosso sistema. Né? O nosso sistema é único. Tá. Né? E a gente vende o nosso sistema em forma do nosso serviço de vistoria. Né? Por que não? Por que não agregar o IA para o nosso sistema? Né? Uma das conversas que a gente teve na semana passada, que a gente está buscando, está conversando com empresas para trazer, isso vai facilitar. Porque hoje no campo, aonde a gente busca, né, fazer as nossas vistorias dentro do nosso sistema, a gente precisa achar o ponto de equilíbrio para facilitar a gente nas buscas dos veículos, Claro, né? Para facilitar até mesmo a questão de otimização dentro do nosso sistema. E aí que a gente acaba agregando e buscando isso para cada vez mais estar à frente. Né? Porque o nosso intuito é estar na frente. A ponto de qualquer novidades que o mercado traz, a gente tá integrado buscando, a né? isso. Não entendeu? precisa correr tanto atrás. Você Sim. já está ali perto, né? Não consegue, não Isso. precisa se desesperar tanto, A digamos. gente Bem, deixa bem. esse tempo passar um pouquinho para trás que a gente fica, a concorrência é ampla. Que rápido. Então, a gente acaba perdendo pouco. E o nosso intuito é estar sempre à frente. Não, com certeza. E falando em sistemas, né? Especificamente no modelo de software como o serviço, o SaaS, né? Que disponibiliza softwares e soluções tecnológicas via web, as projeções indicam que esse mercado tem um potencial de ultrapassar 900 bilhões de reais até o fim da década, né? E acompanhando as tendências do mercado, quais são as estratégias que vocês estão implementando com um foco específico nesse modelo SaaS? A gente está trazendo dentro do nosso sistema, como o Vinícius falou, um sistema próprio, né? Um sistema desenvolvido a dedos, né? Assim, nós compramos esse sistema na época e o nosso TI, hoje a gente tem um TI nosso que é exclusivo nosso. Ele trabalha com a gente, assim, pegando as nossas loucuras, né? Porque às vezes acorda de madrugada, manda uma mensagem, pensei nisso. Sim. Não tem como fazer? É. É basicamente isso. Então, a gente está trazendo novidades mesmo para o mercado. A gente já tem algumas parcerias em forma de SaaS, né? Mas a gente está buscando mesmo essa inovação de crescer, né? E trazer soluções, Claro. entendeu? Então, eu acho que o mercado pede, né? Um sistema que seja simples, fácil, tá? E ágil. Eu acho que é isso que hoje a gente está buscando. E eficaz, né? Que traga um resultado. Com certeza. Então, é isso que nós estamos buscando hoje. É bem isso. Então, essas ideias muitas vezes vêm assim de inspirações, de observar de repente o mercado. E vocês conversam bastante, então, nessas trocas, né? Sim. Tive uma ideia, que tal se a gente fizer isso? Olha ali a concorrência fazendo tal coisa, vamos bem correr isso. atrás. Tem que ficar bem ligado, isso, né? É bem isso, né? A gente está com um projeto pro ano que vem, até acho que no primeiro semestre aí, de transformar a nossa empresa em franquia também, né? Além da hold, uma franquia. Que legal. Então, um projeto bem inovador mesmo. Então, o sistema já vem para isso, né? Então, a gente já está desenhando todo o sistema para que lá na frente a gente não tenha problemas, né? Entendi. Então, a gente está usando o que nós temos hoje, melhorando a cada dia, né? E fazendo os testes diários para a gente, quando for soltar isso para o mercado, falar, soltou e vamos colocar para rodar. Que legal, que legal. Tá certo. É isso, tem que correr atrás, né? Como você mesmo falou, né, Vinícius, de estar sempre à frente, ou
próximo ali para não ficar tão para trás, sempre se atualizando, se inovando, observando Sim, o mercado, né? Sim. Entendendo o que está acontecendo, buscando referências e coisas para poder sempre implementar e agregar e melhorar, né? Para não ficar para trás, senão... Não, E esse ponto, e sinergia, né? Porque Sinergia. é um ponto bacana que a gente Ai, que tem, incrível. que às vezes ele mesmo citou, pô, às vezes à noite, de manhã, É. madrugada, a gente liga e conversa, porque não pode parar. É o que eu falei para ele, a gente tem que ficar muito de olho. Então, cada oportunidade, às vezes não é uma oportunidade de fato que é o nosso business naquele momento, mas Sim. pode ser, né? Claro. Então, a gente tem que ficar ligado no mercado, com bons parceiros, né? A gente consegue construir hoje uma cadeia muito ampla de network, de empresas, Uhum. empresários, né, que estão junto conosco, para que a gente usa sempre isso ao nosso favor e a favor do próximo também, né? Sim. Isso é muito, muito importante, É. essa sinergia. Esse networking também que você falou, que você mencionou agora, é extremamente importante, né? Uhum. De ter, obviamente, essa sinergia é incrível. Acho que é uma coisa É. mágica que acontece aí, né, entre Uhum. vocês. Mas também essa questão do networking, né? De estar próximo de pessoas que vão poder Sim, agregar, sim, de que sim. vocês poderiam apresentar quem são vocês, estarem presentes realmente, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, isso É aí. bem isso né? mesmo. A É gente bem tem que isso. estar ali, né? Olha, eu tô aqui, viu? A gente existe, nós somos assim e Sim. tudo mais, E né? nem só isso, né? Como feedback também dos nossos clientes, né? É muito importante. isso é Nós ótimo. lançamos agora recentemente um laudo novo no mercado, um modelo de laudo novo, uma versão 2, e cada envio que a gente dava era uma resposta que a gente recebia. Olha Tá aí, legal, tá que bonito, né? Interativo, um laudo que você olha, né? Porque um laudo é um documento. Sim, sim. Né? Onde esse cliente pode fazer, vai judicial às vezes ou não, mas é um documento. Então, quando a gente entrega um material bom e tem esse feedback, ó, tá bonito, tá legal de ler, sabe? Isso é Uhum. gratificante, isso não tem preço, né? Que Então, bacana. principalmente pra gente que começou do zero, desenhando Pois a é, unha. pois Né? é. Então, é bem legal. E pelo que vocês falam, assim, realmente foi um crescimento muito rápido, né? É uma empresa muito jovem ainda e vocês já pensando em franquias e com esse projeto, é muito legal ver como vocês estão crescendo de uma forma muito positiva, né? E agregando sempre de uma forma Agregando muito valor, bacana. sempre. E rápido, né? É bem Que legal, muito bom. Agora, pensando aqui, né? Como é que funciona e quais são as estratégias de uma desmobilização? Como é que funciona isso aí, galera? A parte de desmobilização é o final do contrato, né? Certo. Então, falando um pouco a grosso modo como funciona, né, uma locação. Então, você vai lá, vai alocar um ativo à empresa, né, alocando o ativo, você tem o início dela e tem o final. Tá. Né? Então, durante esse período de tempo, que a gente usa o termo de período de depreciação, né, que é Tá. onde que o cliente vai usar, ele vai pagar por aquele período. Certo. Seja ele 12, 24, 36, entendeu? 48, depende muito do contrato. Uhum. E dentro desse contrato, a gente tem toda a parte de obrigações do cliente e obrigações da locadora. Certo. Que eles precisam ser cumpridos na hora que a gente fecha a conta, que é a desmobilização, na hora que a locadora fecha a conta. Certo. A desmobilização, para a gente, do nosso segmento, é o que eu gosto de falar para o nosso time, a gente bate esse papo, principalmente conversando com o cliente, também é algo muito importante. Por quê? Porque pensa que a gente vai precificar todas as avarias que aquele ativo tem, Certo. né, na desmobilização, tudo que está dentro do contrato, que é a obrigação do cliente ou que é a obrigação da locadora, a gente vai laudar isso e apresentar para o dono do veículo, no caso a locadora, certo, né? Vai apresentar isso para eles falando, ó, é esse estado que está o seu ativo, onde que ele vai pegar aquele documento e vai cobrar do cliente dele. Certo. Né? Então, pensa que a gente vai, somos auditores aí, né? Pois a gente vai auditar aquele determinado bem, né? Para a gente poder passar isso pro cliente fazer o acerto de contas aí. Tá. Muitas vezes somos odiados, né? Nessa hora... Porque a conta é o que eu falo, né? Esse é um principal ponto. Eu falo que a conta chega. E realmente chega. Claro. Né? Então, Chega. esse é um ponto bom também, que é um dos nossos serviços da gente utilizar, fazer a vistoria durante o período de contrato, né? Para, nesse caso, ajudar o cliente, ajudar quem está locando o veículo a que ele não tenha esse custo inesperado no final do contrato.
Certo. Então, por isso que a gente acaba linkando uma coisa à outra. Tá. Então, falando a grosso modo, é assim que funciona uma desmobilização. Que legal. E para maximizar o retorno sobre o investimento, as empresas estão cada vez mais focadas em minimizar, né, as perdas financeiras associadas a estoques parados. Quais são as iniciativas que a Nasdaq utiliza para otimizar esse processo e oferecer para as locadoras e transportadoras? Neste caso, a gente sempre olha, né, o copo meio cheio, meio vazio. Tá. Né? Buscando sempre olhar a locadora como... como eu posso te falar? Visando o estoque, né? Aquele imobilizado que ela tem. Certo. Aham. Então, a gente sempre tenta fazer, junto aos nossos clientes, fazer um mapeamento dessa frota junto a eles, né? Tentar buscar no espaço mínimo possível o custo que esse cliente está tendo desses ativos parados. Certo. Né? Tentando ajudá-los na parte de venda, por exemplo, fazendo alguns ajustes, nesses casos, junto às locadoras. Né? Transportadoras, a gente não tem um cliente ainda que a gente tenha total atenção, né, de transporte. Então, a gente não, como o nosso foco... Hoje, os nossos clientes, a maioria são locadoras, transportadoras, a gente não tem, mas é um business que a gente quer entrar. Né? A gente já está buscando isso, né? Principalmente na parte de gestão de frota. Certo. Né? Isso é uma coisa que a gente já está buscando também para dentro do nosso sistema, trazendo parceiros com gestão de frotas, para entregar isso para o pessoal. Né? Porque a gestão de frota faz com que eles diminuem o custo dessas frotas que eles têm, tanto de pneu, até mesmo multas de motoristas, sabe? Mapeando todos esses motoristas com os ativos em trânsito, né? Então, é um projeto que a gente quer entregar também. Legal, em breve no mercado. Legal. Que é uma coisa que vocês já estão observando aí, já estão sentindo essa necessidade, né? E pensando já no futuro. Sim. Para colocar. Legal. Tem que estar sempre de olho aí, ligado. Quais são os principais fatores a considerar e como precificar um ativo de forma eficaz? Porque, enfim, são muitas coisas para serem avaliadas, né? Muitas coisas para levar em consideração. Então, como é que a gente precifica um ativo de uma forma eficaz? Sim. Hoje o mercado ele está buscando algumas estratégias, né? Certo. Então, uma delas hoje é o conhecido como sale leaseback, né? Que é você vender sou uma transportadora, eu vendo para uma locadora e a locadora realoca de novo esse mesmo ativo para mim, né? E é aí onde que a gente entra, que é nossa análise, nossa precificação através de uma vistoria, ela tem que ser 100% eficaz. Porque pensa assim, uma empresa está vendendo um determinado ativo para a locadora, a locadora não conhece aquela frota, né? Mas ela quer comprar para fazer negócio, ela quer comprar para poder realocar e futuramente renovar esse contrato e locar veículos novos. Né? Então, uma vez que ela entra nesse nicho, nesse ramo, o que ela precisa fazer? Quanto vale? Né? Então, eu preciso de uma pessoa, de uma empresa, alguém especializado que vá avaliar meu ativo. Né? Porque a avaliação ela tem dois pontos. A avaliação de mercado, quanto está valendo, e a avaliação física daquele ativo. Quanto que ele está depreciado, qual que é a situação. O estado. Então, é aí que a Nasdaq entra com um time de profissional, que a gente tem uma parte só focada nisso. Né? Então, onde que a gente vai a campo para fazer essa precificação. Então, que é dividida em duas também. A primeira parte é a análise, a gente montar uma vistoria, um laudo com base no que a gente está vendo. E a segunda, a primeira é a parte da vistoria, a segunda é a parte da análise, que é a mais importante também. Não deixa de ser... As duas são totalmente importantes. Mas a análise é onde que a gente conta com um time, uma mesa de análise especializada, né, onde que a gente trouxe esse know-how, conta com sistemas, né, sistemas onde que me passa a precificação de determinadas peças do veículo para a gente poder formar a precificação e eu passar o preço de quanto vale aquele ativo, de quanto vale
quanto que é as avarias, né, no caso, para que o cliente nosso, a locadora, no caso, possa ter uma tomada de decisão se ela vai comprar, o quanto que ela vai pagar daquele ativo. E não podemos ter viés, né? Porque entenda que tanto quem está contratando esse serviço por nós, ou quem está sendo vistoriado, né? Ambos têm objetivos diferentes. Certo. Né? E nós estamos no meio ali. Entendeu? Então, a gente não pode ter viés. Tá. Então, ali você tem que ser profissional mesmo, separar. Independente se o cliente que nos contratou já é nosso cliente. Certo. Né? Então, ali é uma negociação, às vezes de alguns milhões. Então, a gente não pode ter viés nesse caso. Né? Então, alguns pequenos isso milhões. entra também na questão que hoje a gente atende bancos, né? Tá. Não só a locadora, a gente atende bancos também, grupos financeiros, onde que a gente, numa tomada de decisão de um financiamento, né? Uma linha de crédito, principalmente em ativos com alto valor agregado, vamos falar de uma linha amarela, que são maquinários agrícolas, né? Então, a gente acaba precificando aquele ativo, vendo qual que é a avaliação dele, para que o banco tenha essa tomada de decisão de quanto de crédito ele pode liberar. Né? Entendi. Então, ela tem esse segundo segmento saindo um pouco mais de locação, que vai atender também... Os bancos e as locadoras, também veículos em garantia. Às vezes o cliente já tem até o próprio veículo e está querendo vincular uma carta de crédito ou dar em garantia para estar pegando outro bem. Entendi. Então, todo esse trabalho a gente faz também. Vai até campo, vai aonde o veículo esteja, uma fazenda, alguma coisa. Acompanha todo o processo de trabalho desse veículo na lavoura mesmo. Sabe, faz toda a pesquisa para a gente precificar dentro das normas certinhas para estar passando o valor correto para o nosso cliente. Legal. Então, bom, cada caso é um caso, né? Existem diversas formas de fazer essa análise, essa precificação, digamos assim. Sim, né? sim. Então, dependendo do cliente do caso, vocês têm uma forma diferente aí de fazer essa análise, essa abordagem. Muito bom. Bom, falamos então aí do crescimento da Nasli nesses últimos tempos, né? Acredito que do começo até o presente momento vocês evoluíram bastante, bem rápido, né? Eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho quais foram esses crescimentos, o que vocês podem colocar aqui para a gente como que vocês consideram um crescimento bacana dentro da empresa de vocês nesses últimos 2 anos ou nesses últimos anos, assim, principalmente pós-pandemia, né? Que a pandemia deu aquele boom na gente, em todo mundo. O que vocês acham aí que, de repente, a pandemia pode ter ajudado a vocês crescerem? De repente, até mudar o rumo, né? Mudar o pensamento, né? Porque até antes da pandemia era uma coisa, a pandemia chegou, lascou tudo, aí tivemos que nos reinventar. Vocês acham que esse foi o momento de reinvenção de vocês? Como é que foi essa evolução até agora? Olha, para mim foi um divisor de água, né? Que quando eu comprei a empresa em São Caetano, estava na pandemia, porta fechada. Então. Eu tenho uma boa lembrança do Dória, que ele nos deixou quase 80 dias fechados, lacrados, né? Então, quando a gente voltou, eu tinha um cenário totalmente na minha cabeça, um cenário que poderia mudar naquele momento para melhor. E, na verdade, foi um cenário oposto. Para nós, mudou para pior, muito pior. Né? Então, nós passamos um período aí de quase 1 ano muito ruim. Não tenho boas lembranças, não. Muita perca de capital, enfim. Só que, em contrapartida, nesse mesmo período, foi aonde eu tive as melhores conexões. Legal. Né? Essas conexões, naquele momento, não rendeu fruto. Mas depois, ela foi uma conexão muito boa que nos lançou no mercado. Então, naquele momento, não rendeu nada de fruto. Mas foi uma coisa muito boa, assim, que lançou a gente no mercado e que eu tenho para falar para você desses últimos anos, né? Foi uma visão muito boa que a gente teve. Crescimento, principalmente de cabeça, né? De mente. Claro. Porque... o que atrapalha o ser humano é a cabeça, né? A cabeça atrapalha. E se você não tem uma cabeça boa no momento de dificuldade, não consegue filtrar o que tem de ruim naquele momento para transformar ele em coisas boas no futuro próximo, né? A curto prazo mesmo,
Então, você entra em parafuso. Então, o que eu tiro de lição da pandemia foi isso, né? Para mim, foi uma mudança de visão mesmo, né? E mentalidade. Para mim, foi isso que trouxe para mim. Que legal. Eu acho que durante a pandemia, né, como ele citou mais falando de negócios da Nasdaq, foi onde que começou foi aquele turbilhão, né? E só que junto com esse turbilhão uma semente foi plantada, né? Então foi aí que a gente conseguiu, né, o Sidney no caso conseguiu contatos, de fato olhar um outro business que é o que ele veio fazer aqui, a realidade que ele veio buscar aqui na capital. E aí foi começando a crescer. Então depois do 2020, 2021, né, já começando aquele processo de sair de fato da pandemia, foi onde que a gente conseguiu ver um pouco mais do mercado. Para 2022 ter um fôlego, né, conseguir arriscar num desconhecido. E aí veio no final de 2022, 2023, onde que a gente foi aprimorando os nossos conhecimentos, né? Foi ganhando maturidade dentro do nosso business para chegar num cenário... Criando calo, né? Na verdade, né? Criando calo para chegar num cenário muito bom, assim, que hoje, esse ano, para a gente está sendo espetacular. Várias oportunidades acontecendo, né? A gente acompanhar também o segmento... a maturidade da frota de pesados, né? Então, se você for entender, não é alocação de pesados, não é algo assim antigo, é algo novo, né? Sim, que veio acontecendo e que está crescendo cada vez mais. E a gente conseguiu pegar esse feeling no momento certo para introduzir o nosso serviço. Né? Então, para a gente, 2024 está sendo um ano que de fato, merecedor de tudo que a gente passou até agora. Que legal, pois é. É bem isso mesmo. Não, imagino, assim, e é legal ter essa evolução, né, que vocês conseguem, enfim, falar e compartilhar com a gente e perceber essa evolução em tão pouco tempo, né? Foi um momento difícil, mas que bom que vocês conseguiram dar a volta ali por cima, com muita paciência também, né? Imagino eu, muita persistência, né? Resiliência. Eu falo que quem passou o processo da pandemia e conseguiu permanecer em pé, algumas das vezes de joelho, mas até então o tronco em pé, sim, né? Eu acho que da agora para frente o que vim domina no peito e bola para frente. Bora, pois é. Porque foi um período muito difícil, principalmente pra gente que mexe com carro, né? Até então, o mercado parou tudo. Então, assim, foi muito difícil, dinheiro escasso, né? E assim, o mercado não... Aonde você batia, você recebia um não, né? Você não tinha perspectiva de melhora em nada. Então, foi bem complicado, sabe? Sim. Foi bem complicado mesmo. E agora, a gente olhando... Quando a gente olha para trás, olha no retrovisor, eu sempre costumo olhar no retrovisor e falar, puta... não está num espaço tão longe de tempo, mas parece que faz muito tempo. Sim, é verdade, é verdade. Então, assim, e é sempre bom você lembrar. Eu costumo lembrar sempre. Costumo, às vezes, parar, analisar, falar, ó, não está muito tempo, a gente teve um problema. Né? O que a gente pode fazer para não ter o mesmo problema? Não acontecer novamente. Então, isso é importante. Como você mesmo falou... são coisas, assim, obviamente, que fizeram a gente crescer, né? Nós aprendemos aí com tudo isso. Todo mundo aprendeu de certa forma. O novo normal, né? Mas como numa estrada, a gente segue em frente, só olha para o retrovisor, como você falou, a gente olha ali para trás, tem aquela lembrancinha do que foi, mas o importante é seguir em frente. E pensando em seguir em frente, quais são os planos para a Nasdaq futuramente? Vocês falaram aí de uma franquia, né? De abrir a questão das franquias. O que mais vocês têm aí como sonho, objetivo? O que vocês podem falar, claro, né? Porque tem coisa que a gente mantém em segredo, é que nem tudo a gente fala, né? Nem tudo a gente revela. Mas o que vocês podem me falar aí de sonhos de futuro para a Nasdaq nos próximos anos? Olha, a gente busca... o futuro próximo todos os dias, né? Se a gente sempre está conversando, o bom é que a gente vê oportunidade em tudo, né? Ótimo. Olha alguma coisa, olha, tem uma oportunidade, né? Vamos dar uma caçada. Então, para o ano que vem mesmo, a intenção é a gente montar a nossa hold, né? Legal. Dentro dessa hold, a gente vai... Já tem um processo da franquia, uma franquia
de muita inovação mesmo. O mercado vai dar uma chacoalhada, coisa nova aí que a gente está trazendo. Rufa os tambores aí. Então, mas junto disso, a gente tem um processo novo agora, que é o nosso Facility também, que é o mercado que a gente está explorando ainda, tem muita coisa para ser explorado, mercado muito novo, então assim, tem bastante coisa para esse segundo semestre agora, né? E para o ano que vem tem bastante. Tá chegando coisa boa aí. E o Vinícius e vocês com certeza já estão trocando ideias aí, né? Informações. Acho que você está muito positivo, né, Vinícius, do que tá por vir aí. Total. É o que eu falo para ele, trocar ideia é o que a gente mais faz. Eu acho que, olhando as oportunidades, até quando eu estava nesse âmbito de locadora, né? Obviamente, a oportunidade a gente sempre via, né? Sim. Mas hoje, uma empresa já consolidada, uma empresa grande, eles acabam indo para o foco de ganhar, né? Ganhar market share, ganhar um pouco mais o público focado em a concorrência entre outras locadoras. E ao meu ver, eu acho que é muito, eles deixam muito de lado de ver a parte de inovação, né? Ou se não até ver e fica só focado naquilo lá. Então, quando a gente vai a campo, principalmente do nosso dia a dia, nos nossos clientes, quando a gente entra num cliente, é o que eu costumo falar, eu pisei no cliente, eu já vejo oportunidade. Sim. E o Sidney também. Então, ótimo. Isso é muito bom. A nossa sinergia dentro nesse ponto é positivo, porque às vezes a gente tem que, é o que eu falo, a gente tem que saber administrar os nossos sonhos. Sim. Né? Então, a gente entra num determinado cliente, isso daqui dá para fazer. Tá, primeiro ponto, a gente tem que ter pé no chão, né? Para entender se de fato a gente consegue atender aquilo naquele momento. Às vezes, ele é um pouco mais audacioso que eu. Ele falou, não, vamos fazer, e só que não vamos pensar muito, não. né? Aí, no fim, a gente acaba segurando a onda. Eu falo que eu vou peito aberto, né? Claro. Eu sou bem... Na hora que eu vejo, eu vou cavando buraco, eu vou fazendo. E ele vai atrás tampando. Aí a gente vai junto. Eu falei, você vai? Então, beleza, vamos ver o que dá para fazer. Então, a gente já... Com muito resiliência do nosso time, né? Então, às vezes, contar com essa força deles, às vezes, chegamos a entrar em projeto que a gente falou, putz, não vai dar, mas vamos fazer. Sim. E entregamos com uma maestria o projeto e, no final, a gente fala, crescemos mais um pouco, né? Crescemos, assim, em maturidade e como empresa também. Isso foi muito bom. Que bacana, que legal. Bom, eu fiquei muito feliz de conhecer a história de vocês. Achei muito, muito bacana. Acredito que todas as histórias que nós contamos, elas servem de inspirações para as pessoas, né? Sim. E espero que a história de vocês também inspire quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, eu já quero agradecer demais a presença dos dois aqui. Foi um prazer bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais, agregar um pouco mais esse assunto, não só para mim, mas para quem está aqui com a gente também. Então, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Sidney. É um prazer aqui recebê-los no nosso podcast. E espero que a galera curta aí também, né? E vocês têm alguma rede social, alguma coisa que vocês queiram compartilhar da Nasli, algo do tipo ou não? Tem. A gente tem a da Nasli, né? Grupo Nasli, @Grupo Nasli. E tem o nosso LinkedIn também, que é o mesmo @. Tá. Eu só tenho a agradecer pela parceria de vocês também. A Save é parceira nossa nos nossos negócios, né? Então, é uma parceria que veio para ficar. A gente tem muita sinergia também. Então, assim, da nossa parte, é só agradecimento mesmo e obrigado pela oportunidade. Imagina, que legal. Isso aí, agradeço também, faço de minhas palavras. Agradeço a Save, a parceria que a gente tem, né? Que toda vez que a gente se encontra, bate um papo, sempre sai coisas diferentes, né? Agradeço por estar aqui, porque eu acho que é muito bom, né? Compartilhar um pouco da nossa... Uma coisa é a gente compartilhar nas nossas redes sociais, no nosso LinkedIn, né? No nosso próprio site. Mas outra coisa é o pessoal estar conhecendo um pouco mais a nossa cara aqui, né? Com certeza. Agradeço. Imagina. Foi um prazer. Galera, muito obrigado por terem acompanhado aqui esse bate-papo maravilhoso e inspirador aqui com os meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais também. A Save está no Instagram, no Spotify, no YouTube. Então, é só procurar a gente lá que vocês acham. Ativa o sininho do YouTube para receber as nossas notificações. E fiquem ligadinhos porque logo, logo tem muito mais coisa para vocês.
Hope, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.